Olá, meus anjinhos, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Chega até a parecer ridículo vir até aqui para falar sobre isso, mas se trata do Evangelho e assim como a própria palavra do Senhor fala, nós temos que lembrar, meditar na palavra do Senhor, perseverar nela todos os dias. Então eu só estou aqui para te lembrar, primeiramente, do quanto é importante perseverar e meditar na palavra do Senhor todos os dias. E uma coisa importante sobre o livre-arbítrio. Sobre obedecer ao Senhor. O livre-arbítrio ele existe desde antes de você e eu sonharmos em nascer, na verdade, desde antes até mesmo da criação de Adão e Eva. Por quê? Quando o Senhor deu instruções a Adão e a Eva sobre guardar o jardim, aquele jardim lá no Éden, Deus falou que eles poderiam comer de tudo que estava no jardim, tudo mesmo, exceto de uma árvore que ficava bem no meio do jardim, a árvore da vida. O fruto dela não poderia ser comido. Eles, o Adão e a Eva, não foram lá naquela árvore quando assim que o Senhor saiu. Eles não foram naquela árvore comer aquele fruto por livre e espontânea vontade. Por curiosidade apenas. Até porque eles conviviam lá, estavam felizes, dia e noite, convivendo. O Senhor sempre lá no finalzinho de tarde, entre 5 e 6 horas da tarde mais ou menos, visitar eles, assim como a própria palavra fala. O que os fez ir até lá foi mais que curiosidade, foi a desobediência. A serpente sabia que poderia muito facilmente manipular eles, porque eles não tinham conhecimento da verdade, como o ser humano tem hoje. E por isso a serpente falou que se eles comessem não teria nenhum problema. A única coisa que ia acontecer é que eles se tornariam algo parecido com Deus. Só que por mais sabedoria que o ser humano adquira, nunca vai chegar no nível de Deus, porque Deus ele é um ser único em todo o universo. Então, a serpente atiçou a curiosidade deles e foi isso que acabou estragando tudo. Porque atiçados pela curiosidade, eles foram lá provar o fruto. E no momento em que isso aconteceu, era o momento em que Deus estava distante deles, não estava ali, perto. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus passeava ali no meio do jardim e ele sempre encontrava Adão e Eva. Talvez conversasse, talvez não sei, a Bíblia não relata isso. A Bíblia apenas falava que Deus passeava pelo meio do jardim do Éden. Na viração do dia, se não me engano, que era um horário entre 5 e 6 horas da tarde, mais ou menos. Que é quando aqui mesmo para nós, o sol está baixando, você vê ele bem na linha do horizonte assim, e o dia começa a escurecer. Era nesse momento que Deus visitava o jardim do Éden. Ou seja, naquele momento mais ou menos em que Deus aparentemente estava longe do ser humano, porque na verdade Deus não ficava longe do ser humano. O Adão e a Eva apenas estavam no cantinho deles, enquanto Deus estava trabalhando suas próprias coisas. Nesse momento em que aparentemente Deus estava longe do ser humano, quando na verdade ele não estava, porque Deus nunca está longe de nós. No momento que nós parecíamos, na verdade, estar longe dele, no caso Adão e Eva, foi nesse momento em que a serpente apareceu, enganou a Eva, que também acabou influenciando Adão, e os dois comeram do fruto. Deus sabia que isso poderia acontecer? Isso eu não sei. Acredito que sim. Só que ainda assim, eu acredito que Deus esperou a mais confiar que Adão e Eva iriam obedecê-lo. Mas por que então a Eva e o Adão teriam comido o fruto? Livre-arbítrio. Deus aconselhou os dois a não fazerem isso. Mas ainda assim havia liberdade para eles fazerem. Tanto é que a serpente foi lá e conseguiu enganar eles. O livre-arbítrio é para você escolher fazer as coisas da forma correta, aquilo que Deus espera de você ou não. Adão e Eva, eles tinham essa liberdade. Tanto é que a serpente se aproveitou dessa liberdade no livre-arbítrio que eles tinham para fazê-los desobedecer a Deus. Tanto é que, na hora em que o ser humano está lá cometendo o erro, Deus não vai estar lá dando bronca no ser humano. O ser humano vai lá e comete erro por quê? Na hora que o ser humano está cometendo esse erro, desobedecer a Deus, o ser humano fica tão cego e tão surdo à voz de Deus, que ainda que Deus viesse, ainda que alguém enviado por Deus viesse e falasse para o ser humano não fazer aquilo, ele continuaria fazendo, porque naquele momento, o momento em que a pessoa dá ouvidos ao diabo, ela literalmente fica cega, surda e não consegue nem mesmo responder, mandando o diabo embora. Ela apenas fica sujeita à vontade dele, até que o pecado seja cometido. E ainda assim o Senhor nos deu o livre-arbítrio.
porque isso é importante. No dia do juízo final, todos nós seremos lembrados que nós tínhamos a oportunidade de escolher entre o certo e o errado. E muitas vezes nós escolhemos o errado, aquilo que Deus não queria. Mas ainda assim, através também do livre-arbítrio, nós podemos escolher amar verdadeiramente a Deus ou não amar verdadeiramente a Deus. Você nunca vai ser obrigado a amar a Deus, em hipótese alguma. Assim como você também nunca vai ser obrigada a obedecer a Deus. Porque tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser uma coisa de coração, de livre e espontânea vontade, não uma coisa obrigatória. Assim como você também pode ter o livre-arbítrio, a liberdade de cometer um erro e de escolher não cometer esse erro. Porque Deus ama que nós possamos fazer as coisas para Ele de coração, de boa vontade, sabendo que quando a gente faz alguma coisa para Ele, alguma coisa que vai dar a Ele, a gente faz aquilo de coração porque a gente quer fazer isso. E isso alegra o coração dele. E por isso existe o livre-arbítrio. Essa liberdade de escolha. Deus nos dá liberdade de escolha mesmo sabendo que às vezes o ser humano vai viver e vai morrer apenas fazendo tudo aquilo que é contra a vontade dele. Isso dói no coração dele. Ele não gosta de nos ver fazendo coisas erradas, coisas que são contra ele, coisas que o desagradam. Isso não traz prazer a ele. E muitas vezes, dependendo de como está o coração da pessoa, às vezes ela vai lá e acaba cometendo o erro, ainda que sem querer, e se arrepende daquilo. Só que o pecado deixa marcas, traz consequências. Às vezes a gente passa a vida toda colhendo esses erros e às vezes não. Deus nos dá essa liberdade. Mas também, com a liberdade, vem a obrigatoriedade de colher os frutos desse erro. Um bom exemplo é o rei Davi. A novela está sendo exibida no momento, a novela Reis na Record. Chegou o momento que vai ser o momento apresentado, o momento do pecado. Davi estava sozinho em sua casa, desejou uma mulher que não era dele. Quando a mulher engravidou, mandou o marido dela para a guerra. O marido dela bateu as botas, para não falar outra coisa, para o meu vídeo não ser bloqueado no YouTube. E ele achou que estava tudo bem. Só que a primeira coisa que ele colheu com esse erro foi o falecimento da criança que foi concebida no ato que ele e a Batseba praticaram. Assim que a Batseba ficou grávida e deu à luz, Deus levou a criança e tomou a criança para si. Só que, quando a Bíblia fala que a espada seria para sempre na casa de Davi, não foi por causa do pecado em si. O que aconteceu com Davi e Batseba após o pecado é que eles perderam o filho deles. A criança acabou falecendo. Só que o fato de Davi, de forma errada, de forma vergonhosa, de forma baixíssima, ter promovido o falecimento. Desculpa se parece que eu tô rindo, mas é que chega a ser irônica essa situação. Ainda mais vindo dele, o Davizinho, o maior salmista da Bíblia. Por medo, por vergonha, não sei, simplesmente mandou o marido dela para a morte. Por vergonha, apenas para querer encobrir o erro dele. E foi por causa disso, por esse motivo, que a espada caiu sobre a família dele. Que tantas coisas aconteceram com os próprios filhos dele. O primogênito dele deveria dar o erro, ou o reino dele, na verdade, acabou sendo um dos que mais sofreu por causa disso. Porque como a palavra fala, a espada foi sobre a vida dele, a vida da família dele, para sempre. Por causa desse erro que ele cometeu. Porque ele era um homem que era um homem segundo o coração de Deus. A própria Bíblia fala isso. E assim ele cometeu esse grande erro. O Davi teve a liberdade para escolher. Quando ele viu aquela mulher nua, Batseba, tomando banho, ele teve a liberdade de não fazer o erro. Ainda assim, ele deixou o desejo de falar mais alto e cometeu esse erro. Há homens e mulheres na Bíblia que demonstraram grande fé, grande coragem, só que mesmo eles não estiveram isentos de cometer erros. Nenhum de nós está. E eles tinham muito mais cedo que qualquer um de nós jamais vai ter. E quando eu digo jamais é porque naquela época o pecado não tinha o tamanho no mundo que ele tem hoje. Hoje a gente tem que se esforçar muito mais do que eles se esforçavam naquela época para que coisas assim não acontecessem. E ainda assim essas coisas aconteciam. Então nós hoje em dia temos que tomar muito mais cuidado para não cairmos nos mesmos tipos de erros que eles caíam.
porque nós temos muito mais liberdade ainda, não mais liberdade, mas estamos muito mais sujeitos aos erros do que eles estavam. Porque hoje o mundo jaz no maligno. Naquela época ainda não, mas hoje sim o mundo jaz no maligno. Então hoje nós estamos muito mais suscetíveis a cometer erros todos os dias, todas as horas, do que eles eram naquela época. Naquela época eles oravam mais, jejuavam mais, não tinha TV, não tinha internet, não tinha essas coisas que tomavam atenção e hoje em dia tem. Então, esse vídeo aqui é para te lembrar, nesse momento que você tem que tomar cuidado com os seus erros, suas falhas, ficar atento. Porque o inimigo ele vai procurar qualquer brechinha para te derrubar. Ele não vai desistir porque ele sabe que nós somos fracos. Sim, nós somos fracos. A força em nós vem de Deus, não é nossa. Então você tem que tomar cuidado e perseverar na vontade do Senhor. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, deixe seu joinha. Comente aqui embaixo se é o meu que você acha desse vídeo, se você concorda com a minha opinião. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que assim mais pessoas possam ser abençoadas por essa mensagem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos lançados aqui. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.